paz do Senhor a todos, amém? Amém. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, né? Glória Ele a é Deus. santo para todo a vida, por toda a eternidade, né? E como ele tem sido santo, como ele tem sido maravilhoso nas nossas vidas, como ele tem se pronunciado diante de nós, para que nós possamos realmente seguir o caminho certo, o caminho que ele tem promovido para nós, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre Abacuque, né? Um minutinho só que eu vou desligar aqui. Porque se não começa a cair, aí fica pior, né? Então, hoje nós vamos falar de um trecho, quase que ninguém fala sobre ele, né? Mas é um trecho que eu gosto muito. É uma palavra que eu gosto muito, porque o verdadeiro amor a Deus tem que estar acima de qualquer coisa. O verdadeiro amor de Deus tem que estar acima se ele responder, se ele não responder, se ele fizer, se ele não fizer. Esse é o verdadeiro amor do Senhor, amém? Ao Senhor. Abacuque 3, a partir do versículo 16, diz assim: ouviu, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos. E os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar alternamente. Amém? Amém, Senhor. Nós percebemos aqui que Abacuque, ele está numa situação, ele viveu mais ou menos 600, ele está entre 590 a 612 anos antes de Cristo, quando ele escreveu esse livro. O que significa isso? Abacuque estava vivendo uma situação terrível. Abacuque, ele estava angustiado. Ele estava olhando e vendo a opressão que ele mesmo muitas vezes estava sentindo. E muitas vezes nós estamos nessa condição. Eu vi hoje um resgate de uma anta, né? Lá no Pantanal. E as pessoas se esforçando para salvar uma vida. Talvez tenha pessoas que tenham pensado assim: mas salvar uma vida? Mas um animal, com tantas crianças perecendo, com tantas crianças, né, tendo tanto problema. E por que as pessoas dão tanta importância a um animal? Porque é uma vida. A mesma dor que eu sinto, o animal sente. Animais ali se queimando, com as patinhas todas feridas, cheios de bichos, porque não tem quem trate, não tem veterinários suficientes para tratar, e eles se machucaram fugindo daquele fogo. E eu lembro do que diz que 1/3 das árvores da plantação estariam acabando. E quando eu penso que esse fogo pode ter sido criminoso, eu me sinto como Abacuque estava se sentindo. Abacuque, lá no capítulo 1, no versículo 1, fala assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás?
Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça, ela é torcida. Lembra que eu costumo falar que só muda de nome? E endereço. Quando nós olhamos que há tempos atrás tudo acontecia da mesma forma que está acontecendo agora, quando eu vejo que todas as coisas, né, não muda. Nós vemos hoje a corrupção, eu até gostaria que o pastor me preparou hoje, mas não deu tempo, mas quando o pastor, há anos atrás, ele fez um louvor que fala assim, vejo árvores sendo queimadas. Como que é, pastor? Vejo árvores sendo queimadas. Sinto o cheiro de vida queimada. Sinto o cheiro de vida queimada. Eu não posso viver o horror. Eu não posso viver o horror. De um dia perder o amor. De um dia perder o amor. Eu não posso viver isso. Eu não posso vivenciar isso. Se eu penso em perder o amor, a minha vida, ela se torna inútil. Se eu penso em não dar mais importância para aquelas pessoas que estão morrendo, quando eu vejo uma pessoa, um apresentador de telejornal, falando que bandido tem que morrer mesmo, tem que dar a mão pro capeta e pro inferno, me deixa triste, porque eu imagino a mãe daquele bandido, o que ela não está sofrendo. Não estou dando razão pro bandido, nem estou defendendo o erro, não. Porque quando eu pregava nas cadeias, eu nunca passei a mão na cabeça deles. Bem pelo contrário. Eu ia lá e falava que se eles estavam ali, é porque na realidade eles mereceram. Porque não importa se a pessoa sofreu quando era pequena ou não, se a pessoa foi estuprada, se a pessoa sofreu violências quando era criança, outras pessoas não têm culpa daquilo que aconteceu com ele. E eu sempre falei isso para eles. Mas eu queria ver se fosse eu ou você, no lugar daquela pessoa que sofreu tanta violência quando era criança, que muitas vezes foi queimado com cigarro, muitas vezes o próprio pai, os próprios avós estupraram, os próprios parentes fizeram mal. Eu queria ver se fosse eu e você, se talvez nós não estivéssemos fazendo a mesma coisa igual. Tem pessoas que são diferentes? Tem. Mas quantos Samuéis tem no mundo? Quantos Samuéis tem que viveram no meio da corrupção, como Samuel viveu ali com Ofni, com Finéias, com Eli? Quantos permaneceram diante da presença de Deus? Quantos realmente chegaram e andaram na presença de Deus? Então eu sinto por aquela mãe que está chorando pela sua filha, que muitas vezes está numa grade de prisão, porque antes daquela pessoa ir para a prisão dos homens, ela foi aprisionada por Satanás. E não importa, porque eu não sou ninguém para julgar se ela fez por merecer ou não. Porque Abacuque aqui, ele fala, até quando? Até quando, Senhor, eu vou viver vendo tanta violência? Até quando, Senhor, eu vou viver dessa maneira que eu estou vivendo? Eu clamo e parece que o Senhor não me escuta. Eu chamo por ti e eu vejo a opressão que nós estamos passando e parece que nada está acontecendo. Parece que tudo continua
a mesma coisa. Tudo continua como se não houvesse providência, como se não houvesse punição para o erro. Tudo isso acontece diante dos nossos olhos. Hoje, nós vemos pessoas de idade, pessoas idosas, sendo violentadas, sendo estupradas. Nós vemos filhos matando pais por causa de uma herança, porque o pai não concordou. A mãe não concordou com o tipo de vida que esse jovem, essa criança estava levando. Então, ele simplesmente chegou e quis matar os pais. Aonde a violência está ao nosso derredor, aonde são os nossos próprios parentes que estão contra nós. Muitas vezes os próprios vizinhos, muitas vezes tantas pessoas que poderiam estar dando as mãos e não dão. E eu vejo pela nossa live mesmo quantas pessoas que poderiam estar participando no momento de oração conosco e simplesmente passam como se nada tivesse acontecendo, sabendo que a oração de um povo é que libertou eles da escravidão ali do Egito. E muitos não entendem isso. E muitas vezes, pastores, dirigentes, enfraquecem porque veem que as próprias pessoas que estão ali não estão nem um minuto e nem um segundo se importando com uma oração de 10, 15 minutos. Assim Abacuque estava se sentindo. E ele fala assim, por que o Senhor não me mostra iniquidade, me faz ver opressão? Eu não quero ver tudo isso. Eu não quero ver essas coisas erradas. Eu estou cansada de ver essas coisas erradas. Eu estou cansado de ver tanta maldade se proliferando no nosso meio. Aonde o povo, muitas vezes, ele chega... Às vezes, muitas vezes, o povo chega e faz o quê? E simplesmente não age em nada. Aonde muitas vezes vê uma pessoa sendo maltratada e às vezes compartilha. E às vezes a pessoa compartilha aquela maldade, às vezes a pessoa simplesmente anda com aquela pessoa que fez o mal e fala assim, não foi para mim que fez o mal, mas foi para aquela pessoa que às vezes é teu parente. E muitas vezes você está protegendo essa pessoa, está andando com essa pessoa. Abacuque estava vivendo isso daí, porque ele fala assim, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Se está diante dele é o próprio povo da igreja, o próprio povo que teria a obrigação de chegar e orar, o próprio povo que poderia chegar e se ajuntar e mudar uma situação de um país, mudar a situação de muitas famílias, simplesmente por uma pequena oração. Mas uma oração que vinha lá de dentro, uma oração que realmente nós possamos chegar e compartilhar juntos. Onde eu falo que nós devemos ser um feixe, onde eu falo que nós deveríamos orar. E orar não significa somente pôr o joelho no chão, não. Porque aqui o próprio Abacuque diz que muitas vezes ele está cansado. Os seus joelhos estão enfraquecidos. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Quantas vezes nós chegamos e estamos ou no ônibus, ou nós estamos num carro, ou nós estamos no mercado, que não depende de nada. Ou às vezes tomando até um próprio banho.
E nós, em vez de pensarmos numa oração, pensamos em tantas coisas sem sentido. Quantas vezes nós nos esquecemos de orar pela nossa nação? Eu vejo um povo esquerdista, eu vejo um povo que não quer aliança com Deus, que não tem aliança com a família. E muitas vezes ensina até o filho roubar. Quanta injustiça quando Abacuque fala, por que me mostras a iniquidade e me fazes ver opressão? Eu vi uma reportagem de uma mãe pegando uma boneca de uma loja e dando para a filha. Aquela filha sabia que a mãe não pagou aquela boneca. Muitos pais estão dando para os filhos bens materiais para poder acalmar o filho, ao invés de ensinar a palavra para o filho. Isso se torna uma iniquidade. Aonde o pai e a mãe muitas vezes ensinam os filhos e os netos a mentirem. E isso vai cauterizando a mente, como esses dias eu preguei até sobre cauterização da mente. A cauterização é quando você fere e você queima com ferro quente para poder não sair sangue mais. Mas aquilo lá fica uma coisa feia. E muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas estão indo para as igrejas para procurar saber o dia de amanhã, quando o dia de amanhã já está escrito na própria Bíblia. A própria Bíblia já chega e ela já rasga o dia de amanhã como vai ser. Começando lá por Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e as palavras que hoje eu vos mando, será bendito ao entrar, será bendito ao saíres. E ali vai todas as bênçãos. Lá em Isaías 1, 18, 19 diz, se você realmente denunciar os seus pecados, se você realmente se arrepender dos seus pecados, se você realmente falar assim, olha, eu não quero isso para minha vida, eu não necessito disso para mim, porque, Senhor, tira tudo que não vale nada de mim, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que não está contigo. Me limpa. Porque eu errei, eu pequei. Eu sou um homem, eu sou uma mulher de lábios impuros. Muitas vezes eu fiz os meus filhos pecarem comigo, porque eu fiz meus filhos mentirem para o meu marido, fiz meus filhos mentirem para minha esposa. Quando você realmente se arrepende, Deus fala que Ele vai tornar os nossos pecados mais alvos que a lã, mais brancos que a neve. E se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Já está prescrito o nosso dia de amanhã. Tudo que você plantar hoje, você vai colher amanhã. Mas não, o povo continua da mesma maneira, porque só muda de nome e endereço. Mães que muitas vezes não acreditam quando os filhos dizem, olha, ele está me molestando, ele está passando a mão em mim. E as mães muitas vezes, por não ter para onde ir, chega e se acovarda diante de uma situação e não acredita no filho, na filha muitas vezes. Até quando, Senhor, nós iremos ver essas coisas? Como diz Abacuque, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Quando muitas vezes as igrejas, em vez de se ajuntarem, as próprias igrejas chegam e começam a falar, eu sou melhor que aquela, porque eu tenho mais revelação, porque eu tenho dom de cura, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo outro, se esquecendo que os dons não são da igreja, os dons são de Deus. Aonde filhos estão matando pais, pais estão matando filhos. Aonde o mal está cada dia pior. Eu sei que tudo isso é necessário para que aconteça. Eu sei que tudo isso é necessário
para que Jesus volte. Mas até quando, Senhor? Até quando? Lá em Abacuque 2, versículo 1, fala assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque, ele não desistiu. Abacuque, ele falou assim, eu vou vigiar. Eu vou vigiar. Se Deus não está falando comigo, é porque talvez eu esteja falando a mais. Talvez eu não esteja prestando atenção naquilo que Deus tem para a minha vida. E são em pequenas coisas, muitas vezes, que Deus nos mostra a excelência dele. São em pequenas coisas, não são em grandes coisas também. Mas, na realidade, Deus nos mostra que é conosco em todos os momentos. Eu tive uma experiência esses dias, o pastor ia pagar num produto para pintar a piscina aqui, R$390, ou R$420, uma coisa assim. De repente eu falei assim, Senhor, será que é tudo isso? Peguei, fui lá, o Senhor me deu inteligência, peguei, fui lá, mexi na internet, comecei a ver, o produto saiu por R$315. Olha a Deus. Porque Deus não quer que nós gastemos além do que nós precisamos. Deus está conosco em todos os momentos, nos mostrando todas as saídas. Porque eu tenho que vigiar. Deus me deu aquela revelação, Deus me deu aquela palavra. Na hora eu ouvi e falei, eu vou buscar. Nosso ouvido tem que estar atento para que realmente nós possamos entender o que Ele quer de melhor para nossas vidas. Vigiar. Eu vou ver a sentença revelada. Qual sentença revelada? Está na palavra. Você não precisa de ninguém chegar e te revelar como vai ser o teu dia de amanhã. Você não precisa que ninguém te revele se você vai ter uma casa. Você não precisa que ninguém te revele se você vai ter um carro. Porque muitas pessoas querem um carro. Ai, Senhor, eu quero um carro, porque a hora que eu tiver um carro, eu vou levar meus irmãos para a igreja. Quando tem o carro, não tem tempo mais para ir para a igreja. Esquece, porque vai para passear, começa a viajar, começa a ir para um monte de lugar. Para que agora tem um carro, precisa passear um pouco. E não vigia. Quando nós entendemos que nós precisamos vigiar, quando nós entendemos que nós precisamos ver realmente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Quando numa mesa de jantar, numa mesa de almoço, numa mesa de café, a palavra do Senhor tem que ser revelada. Não ser massacrante, mas conversarmos com amor com aqueles que estão ao nosso derredor. Porque se a palavra não consertar, não é nós que vamos consertar. Não é nós. Se nós não vigiarmos, nós vamos ser infelizes. Nós vamos ver pessoas que nós amamos infelizes. Por esta causa, a lei se afrouxa. A lei cada dia mais está piorando. Por-me-ei, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. O que Deus tem falado com você? Deus não vai falar com você numa novela, Deus não vai falar com você num programa de televisão que não seja da palavra dele. Deus vai falar com você através da palavra dele. Através daquilo que você tem ouvido durante o dia, da palavra dele.
O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. O Senhor respondeu para Abacuque. Mas só que ele deixou claro para Abacuque. Abacuque, não é para hoje, não é para amanhã. Vai demorar, mas vai acontecer. Vai demorar, sim, mas irá acontecer. E se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O que Deus estava falando aqui para Abacuque? Talvez a justiça você nunca vai ver nessa terra. Talvez você não vai ver as pessoas pagarem, os ruins pagarem nessa terra. Porque eu costumo falar que Deus vai dando chance, chance e chance. Deus dá chance para que nós possamos nos arrepender. Deus dá chance para que nós possamos chegar e falar assim: Senhor, eu fui tão tolo, eu fui tão tola, Senhor, me perdoa. Me perdoa, porque tantas vezes o Senhor quis falar comigo, mas eu não ouvi a tua palavra. Eu não ouvi aquilo que o Senhor tinha de mais precioso, que muitas vezes o Senhor estava me ensinando, mas eu achava que aquilo lá estava me irritando, o Senhor só corrigia. E muitos não prestam atenção. Porque muitos estão correndo atrás somente de revelações. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante. Por que o vinho é enganoso? Se Jesus transformou até a água em vinho, por que ele diz aqui que o vinho é enganoso? Porque quando a pessoa se embriaga, ela acha que os problemas estão acabando. Quando a pessoa acaba bebendo a mais, vamos por exemplo de Noé. O que aconteceu com Noé? No momento de ira, no momento de ressaca, porque no momento que ele começou a tomar aquele vinho, o corpo dele relaxou, ficou tranquilo, mas foi somente um engano, porque quando ele acordou numa ressaca. E o que aconteceu? Pá, pronto. Acabou amaldiçoando a geração dele. E muitas vezes nós fazemos isso. Cuja gananciosa boca se escancará como sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Você vê, volto a tornar a dizer, quantos jovens, quantos adolescentes, quantas crianças estão morrendo. Quantas? Antigamente nós íamos falar que as pessoas morriam aos 70, aos 75 anos, 60 anos, vai. Hoje em dia, os mais velhos estão com 90 anos. 92, 93. E os jovens estão morrendo. Por que os jovens estão morrendo? Por causa da soberba, por causa que não há muitas vezes não há uma correção, não há o vigiar do jovem, porque filhos de pastores estão caindo como um manancial, assim, de repente começa como um efeito dominó, porque eles não pensam nos pais, eles não pensam nos avós que são ali, são tementes a Deus, mas falam assim: eu tenho que viver a minha vida. Eu vou viver a minha vida. São irreverentes. Pensam somente em si.
Por isso que estão morrendo. Pessoas que conhecem a palavra e sabem o que é certo e o que é errado, mas debocham. Porque Abacuque, 600, vamos por 610 anos, vai, antes de Cristo, e depois mais 2020 anos agora, e Jesus não voltou. E o Messias não veio arrebatar a igreja dele. E ninguém vê que começou como com o simples fato de chegar e falar: olha, Jesus vai voltar. Tudo isso é balela da Bíblia, é o que falam. Por que que Deus me fez assim? Deus não fez a pessoa errada. E nem o demônio fez com que a pessoa errasse. Bem pelo contrário, a pessoa errou porque deu espaço para que o demônio entre, para simplesmente acabar com a vida da pessoa. Porque filhos, filhas de pastores, netos e netas de pastores, cada vez mais estão num precipício, a ponto de cair num precipício. Por quê? É por falta dos pastores ensinarem? Não. Samuel, ele foi alguém verídico, verdadeiro. Ele deve ter contado para os filhos dele o que os filhos de Eli faziam. Os filhos dele souberam como Eli e Ofni e Finéias morreram. Mas mesmo assim, eles não seguiram o caminho do pai. Então, talvez um pastor, talvez uma pessoa que é fiel a Deus vai estar ouvindo esse culto e vai assim: por que meu filho está nessa? No que eu errei? Eu não sei se você errou ou não, porque a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 11 diz que o homem deve se julgar a si mesmo. Se você errou, se conserta. Se você não errou, não se recrimine. Porque o demônio veio para te derrubar. E se ele não conseguir te derrubar, ele vai usar os filhos para derrubar você. Mas como Abacuque fala, ainda que a figueira não floresça. Ou seja, ainda que ela não deu seus frutos, a vida não deu seus frutos, não deu alimento. Assim mesmo, eu ficarei firme no Senhor da minha salvação. Eu ficarei firme naquele que um dia realmente depositou a sua confiança em mim para que eu pudesse seguir em frente. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os seus credores? E muitas pessoas estão acumulando riqueza. E você olha e você não vê que não há impunidade para aquela pessoa. Você olha e você fala assim: meu Deus, olha lá como eles estão milionários, estão trilionários. Tem pessoas que estão mais do que trilionário. Mas essas pessoas estão cada dia melhores e nós cada dia pior. Se nós não passamos fome, foi porque Deus nos deu arroz e feijão. E não tá bom? Porque tem pessoas que nem arroz e feijão têm. Vão levar para o caixão? Não vão levar suas riquezas para o caixão.
Bem pelo contrário. O que vão levar para o seu caixão é algo muito imundo, muito nojento. As suas próprias imundícies. Tu lhe servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações. Todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a guerra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se da garra do mal. O mal não vai conseguir me pegar. O mal não vai conseguir, porque eu vou estar num lugar seguro. Ninguém vai descobrir as coisas erradas que eu estou fazendo. Ah, meu Deus. Até quando essas pessoas pensam que vão estar livres da justiça de Deus? Até quando? Até quando aquelas pessoas que desprezam um ao outro? Aquelas pessoas que levantam calúnia um ao outro? Até quando? Vai achar que vai continuar? Mas muitos, que nem o pastor disse, tem pessoas que não vê, que não lembra nem da maldade que fez. Não é que não lembra, cauterizou a maldade. A pessoa já fez tanta coisa errada que ela é capaz de jurar por tudo que não fez coisas erradas. Porque está com a mente cauterizada. Cauterizada pelo erro, cauterizada pelo engano. Pessoas que muitas vezes apontam os dedos e falam, olha, aquela pessoa é uma prostituta. E se esquece de quanto já se prostituiu. Nossa, aquela pessoa é uma adúltera. Esquece de quantas vezes já adulterou. Nossa, aquela pessoa rouba. Esquece de quantas vezes roubou, que foi no mercado muitas vezes e tentou bolar uma situação para poder chegar e pegar e ter um pouco a coisa a mais. E muitas vezes a pessoa fala assim, eu nunca fiz isso. E quando a pessoa fala, eu nunca fiz isso, Deus fala assim, examine-se o homem a si mesmo. Se nós examinarmos a nós mesmos, um dia nós poderemos pedir perdão e irmos para o céu. Mas enquanto não houver arrependimento, nós não teremos a vida eterna com Jesus Cristo, mas sim com Satanás. Mas a escolha, a opção de vida é nossa. Visto como despojaste muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daqueles que ajuntam em sua casa os bem mal adquiridos, para pôr em lugar bem alto seu ninho, a fim de livrar-se da garra do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma. Você não pecou, eu não pequei contra os outros, eu pequei contra mim mesmo. Quando eu faço coisa errada, eu estou pecando contra mim mesmo. Cabe a mim, cabe a você, cabe a cada um de nós levarmos uma vida séria, ensinarmos nossos filhos, ensinarmos nossos netos a todo tempo. Porque está aí. Israel já está começando a ter um acordo de paz com a Arábia. Já está se falando de um líder mundial. Já está se falando de um líder mundial. O que você está esperando?
a todo tempo, a tempo e fora do tempo. Pregue a palavra de Deus, a tempo e a fora de tempo. Se as pessoas vão enjoar de ouvir você falar, é um problema das pessoas, mas tua obrigação você tem que fazer. Sem ser chato e sem ser acusador ou acusadora. Porque o verdadeiro amor a Deus está acima de qualquer recriminação. O verdadeiro amor a Deus está acima de qualquer reflexo que possa vir para a tua vida. Se as pessoas vão gostar mais ou menos de você, não importa. O verdadeiro amor está em você levar a palavra. Ouviu e o meu íntimo se comoveu a sua voz. Tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, porque os pecados fazem com que os ossos apodreçam. E os joelhos me vacilaram. Sabe por que os joelhos vacilam? Está sem força muitas vezes para orar. E está muitas vezes sem força para poder dizer. Eu já me encontrei várias vezes, esses dias eu estava assim. Não com Deus, mas de ver a ingratidão. De saber sobre a ingratidão. Porque a ingratidão é aquilo que realmente move lá dentro. A ingratidão é aquilo que realmente muda a nossa vida e faz com que nós nos sintamos o pior dos animais. A ingratidão faz com que muitas vezes nós não queremos nem mais pregar. Queremos somente ouvir a palavra de Deus, falar assim, olha, Senhor, se alguém quiser que busque agora, porque o meu tempo já acabou. Pois em silêncio deve esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Porém, quando nós realmente olhamos para dentro de nós, quando realmente nós entendemos que nós precisamos reagir, que nós precisamos mudar a nossa vida, quando realmente nós olhamos e falamos assim, Senhor, eu não posso vacilar os meus joelhos, eu não posso deixar que as minhas pernas tremam, eu não posso deixar que a minha voz se cale. Porque Deus vai falar assim, o problema não é o teu pecado, o problema é que eu vejo você se afastar de mim. E quando nós nos afastamos de Deus, quando nós pomos tantas coisas em primeiro plano, antes da palavra de Deus, é onde os nossos ossos começam a entrar a podridão. Mas quando nós falamos, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ainda que chegue um tempo que vai haver zero palavra do Senhor, aonde muitos pastores vão chegar e falar assim, não chega. Mas nós vamos nos alegrar na palavra do Senhor. Nós vamos precisar do alimento forte, do alimento que realmente impacta a nossa vida, do alimento que faz realmente nós prosseguirmos. Porque nós vamos falar, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como da corça. Viu? Um pouquinho antes, ele falou que os joelhos vacilaram. Aqui ele já fala assim, o Senhor é minha fortaleza e faz os meus pés como da corça, ou seja, firmes, prontos para correr, e me faz andar alternaramente. Ou seja, me faz andar marchando, indo para frente, seguindo realmente e não parando.
Amém, Senhor. Nós precisamos entender isso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós precisamos realmente, a tempo e a fora de tempo, pregar a palavra. Meu Deus. Porque dias piores virão. Mas aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala. Aqueles que confiam no Senhor vão prosseguir e vão ter força, vão ser como a corça. E vão andar marchando sem vacilar. Agora, quanto àqueles que deixaram a lâmpada se apagar, que não tiveram azeite de sobra, vão cada vez mais se enfraquecer. Por isso, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos orar agora. Vamos agradecer ao Senhor, porque Ele tem sido conosco. Mesmo quando nós pensamos em desistir. Não, eu sei que muitas vezes a gente não pensa em desistir de Deus. Mas a gente vê tanta injustiça, às vezes é nas igrejas, às vezes é no país, às vezes é na parentela. A gente vê tanta coisa, a gente se sente tão pequeno, tão humilhado, tão humilhada, Verdade, sim. que muitas vezes a gente fala assim, Senhor, eu quero ficar quieta num canto, quero ficar quieto num canto e somente ouvir a tua voz. Mas Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós falemos a tempo e a fora de tempo da palavra do Senhor. Todas as vezes que o povo de Deus ficou cativo, foi por causa do pecado. Os caldeus aqui, tem uma parte de Abacuque que ele fala assim, que eles veem como cavalos ruins, porque é um povo ruim, eles veem como os cavalos que marcham, que até os cavalos, eles enfrentam qualquer coisa. Então, sabe, o inimigo vai fazer de tudo para assolar a tua vida. O inimigo vai fazer de tudo para poder chegar e destruir a tua vida. Mas saiba de uma coisa, Deus, Ele é misericordioso. Deus é bondoso. Está na hora de nós orarmos e pedirmos, inclusive, por aquelas pessoas que muitas vezes nos fizeram mal. Amém? Meu Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero te agradecer em primeiro lugar pelo dia de hoje, Senhor. Tantas coisas eu pude fazer, Senhor. Fui para cá, fui para lá, resolvi uma coisa, resolvi outra, Senhor. E todo o tempo o Senhor esteve sentado ao meu lado, Pai. Acalmando o meu coração, tirando pensamentos que não eram teus. Muitas vezes sentimentos, Senhor, de rejeição. Quantas coisas o Senhor me tirou do coração hoje, eu te agradeço, Senhor. Quantas coisas o Senhor me lembrou. E o Senhor falou, mas em todos os momentos eu estive contigo. Eu nunca te abandonei. Que você possa sentir isso também na tua vida. Que Deus nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Que em todos os lugares que você esteja, você possa sentir a presença do Espírito Santo de Deus te acalentando, tirando os traumas, tirando as tristezas, tirando a angústia do teu coração, tirando muitas vezes aquilo que você sonhou e não deu certo. Mas se você sonhou e não deu certo é porque não era de Deus. Se fosse de Deus, teria dado certo. Você pode ter certeza disso. Porque tudo que é de Deus é bom, perfeito e agradável. E serve para testemunho futuro. Se não deu certo, se está tudo dando errado. Se os bois estão tropeçando, não tente seguir em frente, algo está de errado. Você precisa rever os valores. Que o Espírito Santo de Deus possa nessa noite falar contigo,
Que o Espírito Santo de Deus possa, nessa noite, te mostrar a direção certa para você tomar. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa falar suave. Ele não vai falar por um trovão, e às vezes até acontece uma tempestade, e às vezes até acontece alguma coisa, mas é para que possa lavar tudo aquilo que ficou de errado. A tempestade muitas vezes vem para lavar a poeira, para lavar as árvores da poeira, para lavar o chão e para lavar nossa alma. E é assim que Deus vai fazer. Em todos os momentos da tua vida, saiba que Deus vai estar com você. É somente você crer. Reveja seus valores. Reveja seus valores. Reveja se você errou em algo, peça perdão. E começa tudo de novo. Porque a bênção de Deus virá sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, ainda te peço, Senhor, pela filha e pelo genro da Neide, Senhor, que tu esteja, Senhor, cicatrizando as feridas, Senhor, de dentro para fora. Seja as feridas, Senhor, que foram feitas por uma operação, ou feridas, Senhor, feita pelo mundo, que o Senhor possa estar curando, Senhor. Entra, Senhor, naquele aposento, Senhor, que eles possam sair bem, que nada, Senhor, venha pegá-los, Senhor, que essa Covid não venha pegá-los, mas antes o Senhor esteja com eles. Senhor, eu te peço para ti, Senhor, por todas as meninas do Instituto, Senhor, aquelas que estão de pé, Senhor, que elas possam postar, Senhor, o quanto o Senhor é bom e como venceram, Senhor. E aquelas que caíram, Senhor, possam ver, Senhor, as outras que venceram e queiram seguir, Pai, o caminho certo, Senhor. Eu não sei onde está a Claudinha, Senhor. A Cris, Senhor, com tantos problemas. Senhor, a Isadora. Eu te peço, Senhor, por cada uma delas, Pai. Cuida, Senhor. E, Senhor, aquelas que estão firmes, que elas continuem como a corça, Senhor, para que o inimigo jamais as alcance, Senhor. Proteja todas elas, Pai. Tu sabe como eu amo a cada uma delas, Pai. E como eu quero, Senhor, ser fortalecida pelo testemunho delas também, Senhor, que é tão importante para mim, para dizer, valeu a pena, Senhor. Muito obrigado, Pai. Proteja cada uma. Dê força para as mães, Senhor, para os pais, daquelas que viram os filhos caírem e voltarem para caminhos errados, para que elas continuem realmente andando, Senhor, conforme o Senhor quer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Que vocês possam deixar o comentário de vocês, deixem o nome para oração, né? Nós vamos estar orando, continuando orando, né? Como eu digo, o meu dia é quando eu vejo, eu já pego, já oro logo para que Deus possa entrar com providência e que vocês possam seguir para dias de vitória. Que as bênçãos de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo abençoe a tua vida, abençoe a vida da tua família, abençoe a vida de cada casal, Senhor, para que não haja mais destruição do que já está havendo, Senhor. Abençoa aqueles que estão firmes em Ti e aqueles, Senhor, que estão indecisos, que possam firmar as suas pernas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte beijo para todos vocês e esse culto amanhã vai estar no nosso YouTube. Nosso YouTube é Igreja Seara Restauração. Entre lá, se inscreva lá, que é muito importante para nós. Quanto mais pessoas tiverem inscrito, melhor é para nós. Compartilhe esse vídeo. Amém? Um beijo para vocês.